Fala pessoal, se você precisa exportar algum dado com frequência do Power BI e enviar para uma série de usuários diferentes, a gente pode te dar a solução aqui utilizando o Power Automate apenas com a licença qualquer do Microsoft 365. O Power BI, como você já conhece, é uma ferramenta de visualização de dados onde é possível criar relatórios e compartilhar com outros usuários que geralmente têm uma conta Pro, exceção aí, lógico, quando você tem uma licença Premium, isso para compartilhar com segurança. E muitas vezes você só precisa disponibilizar alguma parte dos dados para um usuário externo. Como por exemplo, eu quero disponibilizar uma tabela de vendas para os meus vendedores. Tudo bem, você consegue fazer isso individualmente para cada um dos seus vendedores usando o Power Automate. Enviar ali um e-mail diário, por exemplo, como arquivo CSV. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vamos aqui para o meu Power BI. No meu Power BI Desktop eu tenho uma tabela que eu criei, uma tabela visual, que traz dados da minha tabela calendário, valor de venda diário e informações de vendedores. Tem um modelinho que vocês podem ver. Bem tranquilo. Calendário, venda, vendedores, certo? Essa minha tabela eu trouxe dados da calendário, da venda e vendedores e uma medida que eu criei chamada percentual de atingimento. Basicamente o que eu quero é diariamente enviar para cada um dos meus vendedores a tabela com as suas respectivas vendas. Então, se por exemplo eu selecionar aqui Idceu, ele vai me mostrar somente Idceu. Se eu selecionar Rafael, ele vai me mostrar somente as vendas do Rafael. E a grande sacada aqui é que eu posso utilizar o Power Automate para fazer as consultas dessas duas tabelas que eu criei visuais, sem necessariamente essas tabelas existirem. Poderia até deletar elas depois, porque toda tabela aqui dentro do Power BI, ela vem de uma medida DAX. Então, qual vai ser a nossa jogada? Primeiro, a gente vai consultar as minhas tabelas de vendedores. E a cada um dos meus vendedores, eu vou fazer uma consulta nessa segunda tabela, filtrada pelo meu vendedor. Então, o que eu quero primeiro? Consultar a minha tabela vendedores. Vamos lá no Power Automate mostrar como fazer isso. Dentro do Power Automate, essa ferramenta que você pode acessar aqui com make.powerautomate.com, a gente pode criar aqui um novo fluxo vindo aqui no lado esquerdo, criar. Eu vou usar aqui um fluxo de nuvem agendados. Pra você entender, os meus fluxos eles precisam de duas coisas, pelo menos. Um gatilho e uma ação. Qual é o meu gatilho? Uma agenda diária. Qual vai ser a minha ação? Consultar uma tabela do Power BI. Realizar uma consulta DAX no meu Power BI. Vamos clicar aqui, fluxo de nuvem agendado, vamos chamar ele de vendas diárias. Eu vou dizer que sim, vai começar dia 1º de junho e eu quero repetir a cada dia. Então eu quero que diariamente ele realize essa ação. Vamos clicar aqui em criar e ele já vai criar o nosso fluxo com um gatilho de recorrência. Vamos criar aqui então uma nova etapa para realizar a consulta no meu Power BI. Eu vou procurar por Power BI e vou vir aqui nessa setinha, expandir conectores, e encontrar aqui o meu ícone do Power BI. Dentro da lista de opções, a gente vai escolher executar uma consulta em um conjunto de dados. Basicamente, esse cara vai procurar um relatório que está publicado no meu Power BI Serviço, eu já publiquei meu relatório, com um conjunto de dados específico, no caso, dados de importação. Então, esse relatóriozinho aqui, eu já publiquei no meu Power BI Serviço, certo? Então vamos clicar aqui, dados e exportações, e ele me pede um texto de consulta. Primeira coisa que eu quero aqui é realizar a consulta da lista dos meus vendedores, certo? Então o que a gente vai fazer? Dentro do Power BI Desktop, eu vou aqui em exibição e habilitar Performance Analyzer, que vai te mostrar essa telinha aqui do lado. Vou até fechar e abrir de novo. Performance Analyzer. Eu vou iniciar a gravação, eu vou passar o mouse em cima da minha tabela de vendedores aqui e mandar analisar este visual. Isso aqui vai gerar uma consulta interna em DAX. Vou clicar aqui em copiar consulta
e eu vou abrir um bloco de notas. Nesse bloco de notas, eu vou colar a consulta que eu acabei de copiar. E ele me mostra aqui que ele cria uma variável. Nessa variável, ele cria uma tabela sumarizada. Depois, cria uma segunda variável com um top N. A gente não vai mexer nisso, não vamos entrar nesse detalhe, tá? E ele vai avaliar e ordenar dessa forma. A gente não vai mexer em nada, a gente não vai entrar nos detalhes das medidas, tá? Vamos colar, então, aqui essa minha consulta, salvar e testar o meu fluxo. Basicamente, o que é que ele tem que retornar? Aquela consulta. Só que ele vai retornar, lógico, num formato JSON. Executou a consulta e a gente já tem aqui, ó, um retorno de o e-mail do seu, Rafael, o e-mail do Rafael, que era exatamente o que eu tinha lá na minha tabela. O que é que eu quero fazer com esses caras agora? Agora a gente vai ter que iterar para cada um desses meus itens, fazer um loop em cada um desses meus usuários, passar esse usuário para aquela outra tabela, que eu vou já mostrar para você como faz, e depois enviar um e-mail com formato CSV. Eu vou clicar aqui então em editar, que a gente vai continuar o nosso fluxo. Vamos criar uma nova etapa. E para facilitar a minha vida, eu vou procurar aqui JSON, porque eu quero pegar aquela saída de operação de dados e eu quero usar a opção de analisar JSON para ficar mais fácil e ele encontrar as colunas de e-mail e vendedor. São as colunas aqui no caso que a gente quer. Eu vou pegar aqui como conteúdo essa opção, primeiras linhas da tabela. E em esquema, eu vou usar um esquema gerando uma amostra. Qual a amostra? É exatamente a saída da etapa anterior, que eu mostrei para vocês. Eu já tinha copiado ela aqui. E basicamente a minha saída é isso aqui. Perfeito? Vamos dar um concluído. E ele já gerou aqui um esquema desse meu JSON, dessa meu JSON de saída. Vamos criar aqui uma nova etapa, que agora o que eu quero fazer é, para cada item dessa minha saída, eu realizar uma nova consulta no Power BI. Vamos lá. Procurar aqui a opção controle. Control. Onde ele tem a opção aplicar a cada, que é realizar um loop. No aplicar a cada, eu vou escolher a saída, que é exatamente a saída do meu analisar JSON. Vou escolher a opção item. Ele sempre vai passar corpo, não tem problema. Eu vou excluir essa etapa aqui que ele cria, aplicar a cada. Eu não quero isso aqui. E eu vou criar uma nova etapa, que vai ser de novo uma consulta no Power BI. Power BI, expande, procura aqui o ícone do Power BI e a ação executar uma consulta em um conjunto de dados. De novo, Workspace, exportação de dados, conjunto de dados, dados de importação. Agora a consulta vai mudar. Preciso voltar lá para o meu Power BI Desktop. No meu Power BI Desktop eu vou selecionar agora de seu. E ele me mostra, lógico, na minha tabela do lado de seu. Se eu pegar a consulta que ele acabou de gerar aqui, ele vai me gerar com esse subtotal. Eu não quero subtotal, eu só quero os valores. Então eu vou aqui formatar o visual, selecionar esse visual do lado, formatar, procurar aqui totais e desabilitar valores de total. Show! Agora eu posso vir aqui, ó, em analisar este visual e a última resposta aqui é exatamente a minha consulta. Vou copiar e abrir de novo o bloco de notas. No meu bloco de notas, agora eu tenho a consulta da segunda tabela, onde você vê aqui no começo que ele passa um filtro com o nome do vendedor e o e-mail do vendedor, que a gente já retornou na primeira consulta. Então, eu vou pegar essa consulta inteira, voltar lá para o meu Power Automate, colar ela aqui e basicamente o que é que eu vou fazer? Onde tem de seu, vou manter as aspas, vou deletar o nome de seu e vou aqui embaixo, ó, procurar conteúdo dinâmico. E ele vai aparecer a opção vendedor, vou clicar em vendedor. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o e-mail. Vou apagar, mantendo as aspas, e vendedores e-mail. Vamos salvar e vamos testar. Show de bola! A cada execução agora,
ele fez a consulta. Então a primeira aqui retornou os dados do Odisseu e aqui em cima a gente pode ver em avançar para ir para a segunda consulta que ele vai ter retornado os dados de Rafael. Vamos continuar nossa brincadeira. Agora fica super fácil aqui dentro do Power Automate. Se você já usa o Power Automate, mão na roda. Eu vou criar aqui um arquivo CSV, vou procurar CSV, operação de dados, procurar criar tabela CSV, primeira linhas da consulta. Só para a gente validar, salvar e testar, para a gente ver se o formato CSV ficou ok. E vamos lá, saída do CSV, perfeito, vendedor Odisseu, data, valor total da venda e tudo show de bola. Agora vamos editar e enviar isso aqui por e-mail. Adicionar uma ação, e-mail, vou procurar aqui, e-mail, Outlook, Office 365, eu vou usar a opção aqui, enviar o e-mail. Para quem que eu vou enviar esse e-mail? Opa, lógico, para o meu usuário, né? Então vou clicar aqui em adicionar conteúdo dinâmico e vou procurar aqui, ó, vendedores e-mail. Já está aqui, show de bola. Qual é o assunto que eu quero? Suas vendas. No corpo eu posso colocar qualquer informação. Olá, vendedor. Seguem suas vendas. Mostrar opções avançadas para a gente incluir os nossos anexos. No anexo nome, eu vou passar aqui vendas.csv. Em conteúdo, eu vou escolher aqui a minha saída, criar tabela CSV. Salvar e testar. Já realizou os meus envios de e-mail e eu posso, lá no meu Outlook agora, abrir o e-mail. Vou lá e já mostro para vocês. Já está aqui na minha tabela o meu e-mail. Se eu passar, clicar aqui, visualizar o meu arquivo, já aparece para mim, para o vendedor, o e-mail com os dados dele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal da PowerTunnel, que sempre tem novidades do mundo do Power BI e muito mais.